Oi pessoal, eu tô gravando essa aula para falar um pouquinho mais sobre monômios, que é o tema da primeira e da segunda atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então assim, primeiro, o que é um monômio? É um número ou um termo que se encontra neste formato aqui. É um número multiplicado por letras, certo? Então isso aqui são monômios. Dentro dos monômios, eles vão ser formados pelo coeficiente e pela parte literal. Então, quem é o coeficiente do monômio? É o número, certo? E a parte literal são as letras que acompanham esse número. Então, a gente tem que saber quem é a parte literal, quem é o coeficiente, certo? Então, até aí não tem muito problema, certo? A gente também precisa saber quais são as operações que a gente consegue fazer com os monômios. Então, a primeira operação que a gente consegue fazer envolvendo monômios é a adição e a subtração. Então, quanto é que a gente consegue somar e subtrair monômios? A gente só consegue somar ou subtrair monômios quanto a parte literal... Deixa eu pegar uma cor diferente. Quanto a parte literal for igual, certo? Se eu tiver, por exemplo, 3xy mais 4xc, isso aqui eu não consigo somar, certo? Por quê? Porque quem é a parte literal? A parte literal são as letras, né? E essa parte literal dessa soma de monômios não é igual. Por quê? Porque aqui eu tenho xy e aqui eu tenho xc, certo? Então eu não consigo somar aquilo ali. Quanto é que eu vou conseguir somar e subtrair monômios? Quanto a parte literal for igual, ó. Então eu coloquei dois exemplos aqui. Aqui eu tô somando monômios cuja parte literal é x, certo? Então isso aqui eu consigo fazer. Então, como que a gente faz quando a gente tem soma e subtração de monômios? A gente vai manter, né, a parte literal e vai operar os coeficientes. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu vou manter todos os coeficientes. Então, vamos ver quem são os coeficientes nessa soma de monômios. Eu tenho 2... tenho menos 3 e tenho mais 4. Lembra lá que quando não tem sinal nenhum na frente de um número, tem o sinal positivo? Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter o 2 menos o 3 mais 4. O que eu estou fazendo? Eu estou somando e subtraindo todos os coeficientes. E eu vou manter o x, ó. Vou colocar o x aqui fora do parênteses, estão vendo? Por quê? Porque agora só basta eu resolver essa continha, essa soma e subtração de coeficientes que está dentro do parênteses, que eu vou ter a resposta. Então aqui, 2 menos 3, a gente tem que lembra que quando tem o sinal de mais a gente tem dinheiro, quando tem o sinal de menos a gente está devendo. Então se eu tinha R$2 e fiz uma dívida de 3, quer dizer que eu fiquei com uma dívida de 1, certo? Mas eu ganhei R$4. Então, na verdade, me sobrou quanto? R$3, né? Então, disso aqui me sobrou o número 3. E ele tem que estar acompanhado do x, né? Certo? É como se eu pensasse, eu não sei se ficou claro dessa maneira, mas seria equivalente a eu pensar assim, ó. Eu tenho 2 abacaxis, fui lá e dei 3 abacaxis para uma pessoa, ou seja, eu fiquei devendo um abacaxi para ela, né? Mas eu fui lá no mercado depois, comprei mais 4. Dei o que eu estava devendo e me sobraram 3 abacaxis, certo? Vocês podem pensar dessa maneira também. Então, aqui um outro exemplo. Primeiro, a gente tem que verificar se eu consigo fazer essa soma e subtração de monômios. Consigo por quê? Porque a parte literal dos monômios é igual, certo? Então, o que é que eu vou fazer, ó? É extremamente simples, tá, pessoal? A gente pode até fazer direto. Aqui eu coloquei para vocês
vocês entenderem melhor, mas é só a gente pensar, ó. Eu tenho 2, tanto faz isso aqui eu tenho que repetir lá no final, né? Então, eu posso pensar, eu tenho 2 morangos, depois eu fui lá e encontrei mais 6, eu fiquei com 8. Mas eu dei para alguém 9, falei que ia estar 9. Quer dizer que eu vou ficar devendo um morango, certo? Aí, ó, o morango é o meu AP. Certo? É bem tranquilo, né? A gente só tem que... Se vocês errarem, vocês só vão errar porque vocês se confundiram nessa soma e subtração de números, certo? A gente tem que lembrar o que o sinal negativo na frente de um número significa. Então, é assim que a gente soma e subtrai monômios, certo? Deixa eu apagar aqui. Agora, eu vou explicar como é que a gente vai fazer. Ó, esqueci de falar isso, mas lembram que lá no Classroom eu já coloquei para vocês um material de apoio, né? Esse material que eu imprimi aqui, ó, certo? Que eu pedi para vocês lerem antes de fazerem a primeira atividade, certo? Então, é muito importante que toda vez que eu posto um material de apoio, vocês lerem ele, pelo menos para saberem do que ele tá falando, tá? Então, continuando, multiplicação e divisão de monômios. Eu vou fazer com vocês e vou explicando, eu não vou escrever nada, tá bom? Já tá bem explicadinho lá no material de apoio. Então, eu vou colocar aqui multiplicação de monômios. Vou abreviar, tá bom? Eu vou colocar aqui uns 2 exemplos. Deixa eu ver, 2y vezes 2y. Então, assim, ó, eu vou fazer esses 3 exemplos com vocês para ver se vocês entendem mais ou menos como a gente multiplica monômios. A primeira coisa que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer é multiplicar os coeficientes. Então, eu tenho que fazer a multiplicação de 2 vezes 2, que tá 4, certo? Vou fazer com cores diferentes para vocês entenderem. O que vai faltar eu fazer a multiplicação? Da parte literal, que seria y vezes y. A princípio, vocês já devem ter estudado potenciação, certo? Porque vocês estão na segunda parte já do ensino médio. Então, potenciação vocês devem ter visto no semestre passado, tá bom? Se você não viu ou não lembra, o que acontecia quando a gente tinha uma letra vezes a outra? Multiplicação de termos da mesma base. Toda vez que eu não tinha um expoente em cima da letra, quer dizer que tinha um expoente 1. Então, para fazer essa multiplicação, eu repetia a base, né? A base é o A, e eu somava os expoentes. Então, eu teria que A vezes A seria igual a A elevado a 1 mais 1, que seria igual a A ao quadrado, certo? Não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram disso, me mandem mensagem, que eu gravei aula disso aqui explicando para minha turma no semestre passado, e daí eu encaminho para vocês assistirem, tá bom? Para vocês lembrarem um pouquinho mais sobre potenciação. Então, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, certo?
Então, aqui, quando eu multiplicar y por y, vai acontecer a mesma coisa que aqui, só que com a letrinha y, né? Então, y vezes y, vou repetir o y e vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Viram como é bem tranquilo? Ali, a gente já respondeu. Aqui tem um outro exemplo. 9a ao quadrado p, que multiplica 9a ao quadrado p ao cubo. É a mesma coisa, certo? Eu tenho que fazer o quê? Primeiro, multiplicar o coeficiente, né? Então, 10 vezes o número 9 dá 90, né? Agora, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que multiplicar a parte literal, mas eu só consigo fazer essa multiplicação se eu tiver termos iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a multiplicação do a ao quadrado com a ao quadrado e depois eu faço a multiplicação do p com o p ao cubo, certo? Então, aqui, ó, o a tá se multiplicando. Eu vou fazer até tia Su para ficar mais claro. Então, o a tá se multiplicando, eu tenho que repetir ele e somar os expoentes. Então, 2 mais 2, 4, certo? Agora, aqui com o p não aparece expoente nenhum, quer dizer que tem o número 1 ali escondidinho. Então, eu vou ter que repetir o termo p, né? E somar os expoentes. 1 mais 3 é igual a 4. Por que eu somo os expoentes? Porque a multiplicação de termos semelhantes vai me gerar uma soma, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouquinho a gente vai ver divisão de monômios e a divisão vai ter outro efeito, tá bom? Então, aqui a gente já terminou, certo? É bem tranquilo, é só você ter cuidado para você não esquecer de nada, tá bom? Ó, esse exemplo aqui eu vou até acrescentar uma letra para vocês entenderem melhor. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que os monômios não tenham a parte... Ó, pessoal, acontece muito aqui em casa. Eu tô gravando os vídeos e o barulho de cachorro fica bem, deles latindo fica bem alto, tá bom? Então não se preocupem, é bem normal. Às vezes quando tá muito alto eu até paro um pouquinho e espero. Eu vou tentar não fazer isso, mas não se preocupem que é bem normal. Então aqui, não necessariamente a parte literal dos monômios deva ser igual se eu quiser multiplicar, certo? Diferente da adição e da subtração. Se eles não forem iguais, eu não consigo somar e subtrair. Mas para multiplicar eu consigo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os coeficientes, 4 vezes 6, 24. E vou continuar com o mesmo processo. Eu vou multiplicar os termos semelhantes, né? Certo? Então, aqui, x que multiplica x. Quer dizer que tem um expoente 1, x vai repetir 1 mais 1, 2, certo? Aqui no y, o y não tem expoente nenhum, quer dizer que é o expoente 1. Então, eu vou repetir o y e aqui vai ficar 1 mais 3, 4, certo? E o c só tem aqui nesse segundo monômio. O que eu vou fazer com ele? Eu vou repetir da maneira como ele tá. Se aqui tivesse um c ao quadrado, eu ia repetir ele lá ao quadrado, certo? Se tivesse aqui mais um a e um p, eu ia repetir o a e o p ali, tá bom? É bem assim, é bem tranquilo, tá? Se tiver termo igual, eu tenho que agrupar. Se eu tiver um termo independente, sozinho ali, eu repito ele da maneira que ele aparecer, certo? Então, é assim que a gente faz multiplicação de monômio. Ó, eu vou escrever essa regrinha aqui em cima, tá bom? Porque o que acontece muito, mas muito mesmo,
de se confundirem. E eu não quero que vocês se confundam. Então, assim, eu vou escrever ali, né, essa regrinha. E agora a gente vai ter a divisão dos monômios. Então, aqui, ó, divisão. Então, eu vou copiar uns exemplos pra gente fazer, pra vocês entenderem na prática como a gente faz, né? Então, aqui, 5x ao cubo Então, eu coloquei esses 3 exemplos. É bem semelhante, tá bom? Mas o que é que eu vou fazer com vocês? O que é que eu vou pedir? A divisão, eu não sei se vocês lembram, mas vocês já devem ter visto fração, certo? O que é fração? É aquele tracinho e aí tem um numerador e um denominador. Também não sei se vocês lembram, mas a fração nada mais é do que uma divisão, certo? Então, eu posso escrever essa divisão na forma de fração, né? Então, neste exemplo aqui, 5x ao cubo divididos por 5x ao quadrado é a mesma coisa que se eu tivesse escrito essa fração aqui, né? 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado, certo? Por que foi que eu escrevi nessa forma de fração? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem o que é que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com divisão de monômios, certo? Primeiro eu vou escrever uma nova regrinha aqui, que a gente trabalha quando a gente estuda a fração, né? Se eu tenho divisão, né? Então, vou colocar aqui a ao quadrado, ao cubo por a ao quadrado. O que vai acontecer? Ao invés de divisão de potência de mesma base, certo? Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Eu tenho que repetir a base, mas agora eu não vou somar os expoentes, eu vou subtrair os expoentes, certo? Então, aqui. Então, mais uma vez, ó, são 2 regrinhas, certo? Que envolvem potência. Se você não lembra disso, peça que eu envio o vídeo, tá bom? Onde eu explico potenciação. Dentro da potenciação, existe o caso de multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. O que acontece quando eu estou multiplicando potência de mesma base? A regrinha me diz que eu posso repetir a base e somar os expoentes. Quando eu estou dividindo, eu também repito a base, só que eu não somo, eu subtraio. Então, se você não entender que na divisão você repete a base e subtrai os expoentes, e na multiplicação você repete a base e soma os expoentes, a gente vai ter um problema, certo? Porque aconteceu muito de alunos acharem que, não, só vou repetir a base e somar. E não é isso. Na multiplicação a gente soma, mas na divisão a gente subtrai. Se você não entender essa regra e não saber aplicar ela, você vai encontrar respostas erradas, tá bom? Então, agora que a gente já sabe essa regrinha aqui, a gente vai conseguir resolver isso aqui, certo? Por quê? Primeiro, a gente vai dividir a parte do coeficiente, né? Quanto que é 5 divididos por 5? 1, né? Então, eu vou colocar ali o número 1, que nem precisaria colocar, mas eu vou colocar. Isso aqui que sobrou, não é exatamente este exemplo aqui, é divisão de potência de mesma base. Então, o que é que eu vou fazer quando eu divido potência de mesma base? Ó, vou colocar até com uma cor diferente.
eu repito a passe e faço o que com os expoentes? Subtrai. É nessa ordem, o de cima menos o de baixo, tá bom? Não vai inverter achando que não tem diferença, porque tem. Então, aqui, uma vez o x elevado a 3 menos 2, é a mesma coisa que o x, né? Não precisa ter 1 na frente do x, eu sei que ele tá ali. E 3 menos 2 é 1. Isso aqui é a mesma coisa que x, tá, pessoal? Então, x elevado à primeira, lembra que sempre que tem o expoente 1, a gente costuma omitir? Então, eu chequei ali no x. Se você tivesse checo aqui, eu já iria aceitar, tá bom? Mas a gente tem que saber qual é a maneira assim, mais correta de fazer, que é a última. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou escrever essa divisão na forma de fração, né? Pra quê? Pra eu poder visualizar o que é que eu tô dividindo por quem. Então, a primeira coisa que eu vou dividir são os coeficientes. 10 divididos por 2, 5, ok? Agora, eu tenho que dividir os termos que são iguais, né? Ó, a única coisa que eu posso dividir é esse x ali. Então, como que eu vou fazer? Vou manter o x e vou subtrair os expoentes. Quando não tem expoente, quer dizer que tem o número 1. Então, 2 menos 1. E o y eu vou repetir. Por que que eu vou repetir? Porque eu não tenho o que fazer com ele, né? A gente não consegue dividir ele, então a gente tem que manter. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o 5 eu vou repetir. X elevado a 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar x elevado a 1, que eu nem vou colocar ali, né? E isso aqui que vai estar multiplicado por y ao quadrado, que eu só mantive. Então, a única coisa que a gente fez daqui pra cá foi operar esse x ali elevado a 2 menos 1, que ficou só x, certo? Não sei se eu tô sendo muito clara, porque eu não sei o que vocês viram ao certo semestre passado, né? Já era para vocês terem visto, mas se vocês não viram, como eu falei, peçam o vídeo que eu mando para vocês. E este último exemplo aqui, ó. Eu tenho 30C que está dividindo 5C. Então, o que vai acontecer? 30 divididos por 5 dá 6. C dividido por C, olha lá. Eu vou manter o C e vou subtrair os expoentes, né? Então, vai ficar 1 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 6 que multiplica C, né? Que está elevado a 1 menos 1 é 0. Até aqui tudo bem. Só que a gente tem que lembrar quanto que aquilo ali vale. Por quê? C elevado a 0. Qualquer coisa, qualquer número que esteja elevado a 0, ele vai valer 1, certo? É uma definição da potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1. E uma vez o número 6 é igual ao próprio número 6. A gente podia ter simplificado muito a nossa vida se desde aqui a gente visse que os termos são iguais e a gente simplesmente cortasse. Ok? Por que que ele corta? Porque isso aqui vai acontecer. A mesma coisa que fosse o número 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Certo? Ó, aqui é a mesma coisa. Tinha 5 e 5, não virou o número 1? Aqui tem 6C, virou o número 1. Então, a gente pode fazer essa simplificação assim, de cortar em cima e embaixo na fração quando tiver o mesmo número, tá bom? Agora eu acho que é isso, tá bom, pessoal? A gente já pegou bastante exemplo. Agora eu vou ler com vocês a primeira atividade avaliativa, tá bom? Vou fazer, acho que pelo menos um exercício, uma letra de cada exercício, só para vocês entenderem o que é que eu preciso que vocês façam. Então, eu já falei para vocês que eu preparei 2 atividades com relação aos monômios, certo?
eu só postei pra vocês, por enquanto, a primeira, tá? Mas a segunda é praticamente igual, ele quer que você faça as mesmas coisas, tá? Então, ali, ó, na primeira atividade, no exercício número 1, certo? Ó, vou colocar aqui, primeira atividade avaliativa. Então, no número 1, ele fala assim: identifique o coeficiente, a parte literal e o grau dos monômios a seguir. Então, eu vou colocar aqui a letra A. Na letra A, a gente tem ali menos 4A ao cubo, B, C à quarta, X. Ele pede pra gente identificar 3 coisas. Então, você vai ter que escrever lá, coeficiente, parte literal e o grau do polinômio, tá? A única coisa que eu não comentei com vocês ainda foi esse grau do polinômio que eu já comento, tá bom? Então, assim, quem é o coeficiente? O coeficiente é o número, né? Então, o coeficiente nesse caso é menos 4, certo? Ó, não pode esquecer que você tem o sinal de menos, o sinal de menos tem que vir pra cá também, não é só o 4 que é o coeficiente, né? Quem que é a parte literal? São todas as letras, né? Então, a parte literal aqui vai ser A ao cubo, B, C à quarta, X, ok? Agora, de novo, assim, aparece esse grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? Ele está associado ao expoente da parte literal, certo? Quais são os expoentes que aparecem na parte literal? Aparece o número 3, o número 1, o número 4 e o número 1. Então, esses são os expoentes. O grau do polinômio, ele envolve em você identificar qual que é o maior expoente. Ó, eu tenho o expoente 1, 3 e 4. Qual que é o maior expoente entre 1, 3 e 4? É o 4, né? Então, qual que é o grau do meu polinômio? Grau 4, certo? É bem tranquilo mesmo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui só mais um exemplozinho. Vamos supor que a gente tivesse 2, a quinta, B, C a oitava. Qual seria o grau desse polinômio? É só eu olhar qual que é o maior expoente, né? Será que o maior expoente é 1, 5 ou 8? É 8, né? Então, o grau do expoente seria o grau 8. É bem simples, tá bom, pessoal? Então, no exercício número 1, é isso que eu peço para que vocês façam. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no B, no C e no T, certo? No exercício número 2, ó, vou colocar aqui número 2, ele pede para que vocês reduzam os termos semelhantes. Então, eu vou colocar aqui a letra A também. Vou colocar a B, tá bom? Acho que ela é um pouquinho mais... tem mais termos, né? Daí é melhor para vocês verem. Então, assim, o que vocês vão fazer para reduzir os termos semelhantes? Por que eles são termos semelhantes? Porque a parte literal desses termos é exatamente igual, né? Então, eu só tenho que reduzir ele. Ou seja, escrever um termo só menor, né? Não precisa escrever toda uma expressão. Então, assim, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Com os sinais, com as multiplicações, né? Então, ó, esse sinal de menos está multiplicando o sinal de menos dentro do parênteses. Menos com menos tá mais. Então, ali é a mesma coisa que tivesse mais 2x, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Menos com menos tá mais. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse mais, né? Aqui não, aqui eu fiz bem errado, tá bom, pessoal? Aqui a gente mantém o sinal negativo, por quê?
Porque a gente tem que resolver primeiro o que está entre parênteses, né? Então, o que está entre parênteses? Entre parênteses, eu tenho menos 4x mais x, né? Não tem nada na frente do x, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, eu estou devendo R$4, eu fui lá e paguei 1. Quer dizer que eu fiquei devendo R$3, né? E o 16 eu vou só copiar. Então, agora sim, né? Eu vou fazer essa multiplicação que menos com menos que tá mais. Então, aqui, ó, é mais 2x mais, né, 3x mais 16x. É tudo x, então eu posso somar, né? Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 16, 21. E eu só vou repetir o x. Então, reduzi essa expressão. Eu achei 21x, certo? E é assim que vocês vão fazer na A, na C e na D. É só realmente tomar cuidado. A única diferente que tinha esse mais aqui no meio era essa. O resto não tem, tá bom? É só operar os sinais e somar ou subtrair, certo? Daí agora, só falta eu comentar a número 3. A número 3 tem soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Eu não vou fazer uma com cada um, uma de cada um, porque eu já expliquei bem no vídeo anterior, certo? No vídeo anterior não, no começo do vídeo. Então eu expliquei como faz soma, como faz subtração, como faz multiplicação e divisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, certo? Mas a princípio não é para vocês terem dúvida nenhuma, tá? Então, é essa a primeira atividade avaliativa. É bem tranquilo e qualquer coisa me mandem mensagem, tá bom? Com relação à segunda atividade avaliativa, que eu ainda não postei para vocês, eu vou postar semana que vem, são 3 exercícios que eles falam no número 1, identifique a forma reduzida dos polinômios a seguir e escreva a sua forma geral. Então é praticamente a mesma coisa que tinha aqui, né? A gente tem que reduzir o que a gente consegue e escrever aquilo ali. Na número 2, ele pede reduz os termos semelhantes. É para fazer igual a gente fez aqui. Na número 3, operar, que vai ser igual ao número 3 que vocês têm na primeira atividade, certo? Então, é praticamente uma cópia escrita da segunda atividade com valor, da primeira atividade com valores diferentes. Então, com esse vídeo, vocês vão conseguir fazer a primeira e a segunda atividade avaliativa. Se forem surgindo, assim, muitas dúvidas, eu vejo se eu cravo outro vídeo com relação a isso, mas eu acho que não tem necessidade, tá bom? Por enquanto. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, me mandem mensagem, tá bom?